Fala, galerinha! A gente de novo aí. O que a gente vai fazer essa semana, moçada? Essa semana a gente vai fazer lipídio. Vamos fazer lipídio agora, falou? A gente estava falando de compostos orgânicos. A gente já falou do primeiro composto orgânico, que eram os carboidratos. Agora a gente vai falar de lipídio, fechou? Então, mesmo esqueminha. Pega o caderninho, vamos continuar escrevendo, vamos continuar participando da aula, não quero nada passivo, e é assim que a gente vai continuar a fazer isso aqui dar certo. Fechou? Valeu, galera. Então, só um instantinho, por favor. Vamos pedir a nossa apresentação. Vamos falar das nossas gordurinhas. Cadê? Ah lá, galera. Achou, galera. Achou. Vou colocar a cabecinha do tiozinho aqui. Então, todo mundo, quando fala lipídio, moçada, logo de cara vem na cabeça de todo mundo, gordura. Ou vem regime, ou vem infarto do miocárdio, colesterol. Né? Vamos desvendar isso daí. Né? Tem muita coisa boa no lipídio também. Falou, galera? Então, vamos nessa? Então, vamos. Vamos tirar a carinha do tiozinho e a gente começa a conversar. Aí, o tiozinho sumiu. Então, vamos lá, galera. Lipídios. Apresentação. Exemplos. Olha só quanta coisa é lipídio, galera. Gorduras, óleos, ceras, colesterol, esteroides, vitamina A, D, E e K, fosfolipídios, triglicérides, carotenos. Nossa, cara, tem uma imensidade de coisa lipídios. Os principais são gorduras, óleos aqui, que nós vamos falar que são os glicerídeos daqui a pouquinho. Mas olha tanto de coisa boa, importante, que os lipídios nos faz. Por isso, galera, que essas dietas, né, moçada, as famosas dietas que são restritivas a qualquer tipo de lipídio, gordura, essas coisas, elas são perigosas, cara. São perigosas porque você precisa de lipídio também, tá? Então, fique atento a isso. Não seja radical nas suas dietas, não, porque mais cedo ou mais tarde você vai pagar um pouquinho caro por isso. Falou? Moçada, características, aquilo que a gente já espera, né? São basicamente apolares. O que isso quer dizer para nós na prática? Aqui, galera, ó, insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos. Estou falando em éter, estou falando em benzina, estou falando em querosene, quer dizer, tudo que for solvente orgânico, o lipídio se dissolve legalzinho, mas em água ele não se dissolve, tá bom? Por quê? Porque ele é apolar, valeu? Agora, olha aqui, ó, os mesmos elementos químicos que formam os carboidratos também não têm hidrogênio, tá bom? Carbono, oxigênio e hidrogênio, tá bom? Estou falando dos lipídios simples, fechou? Então tá. Falando da estrutura, né? Qual que era o elemento fundamental dos carboidratos? Eram os monossacarídeos, né, galera? A unidade fundamental que a gente chamou, né? Aqui, a unidade fundamental dos lipídios são os ácidos graxos. O que é isso? Você está vendo aqui, ó, eu tenho, né, um C-OH aqui, ligados nesse R. O que é esse R? Esse R é uma cadeia de carbonos e hidrogênios. Tá bom? Então, você imagina que esse R é uma variável, essa variável é uma cadeia de carbonos. Por que é variável? Porque essa cadeia de carbonos pode ser 3, 4, 5, 6, 10, pode ser 40, pode ser 50, pode ser 60. Tá? Então, a cadeia de carbonos e hidrogênios que segue aqui na molécula pode ser enorme. Só que aqui eu estou pegando 3 ácidos graxos. Falou? Não vai se confundir, não. Aqui não é 3R, não. São 3 ácidos graxos. Cadeias de carbono, né, de hidrocarbono aqui, mais a terminação dupla O, OH, do ácido carboxílico. Você está vendo que, além do ácido graxo, eu tenho aqui, para unir a esse ácido graxo, um álcool que é o glicerol, né? Você está vendo aqui, ó, isso aqui é um glicerol, aliás, é um triálcool, né, galera? Você está vendo aqui, ó, 3 hidroxilas, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 3 ácidos graxos e vou ligar nesse glicerol. Pergunta para mim como. Isso, como? É assim, galera, ó. Eu vou pegar o OH daqui,
e vou pegar o H daqui. Ó, OH, OHH, o que isso vai virar? Molécula de álcool. Aí eu vou livrar essa ligação do carbono aqui, o oxigênio vai estar com uma ligação livre, porque eu tirei o hidrogênio dele aqui, e vou ligar o carbono direto no oxigênio. Olha lá, ó. Isso aqui, então, seria o ácido carboxílico, né? Ó, a variável R da cadeia de carbonos, a C dupla O. Cadê o H aqui? O OH aqui não tem, tirei, né? Virou água. Então, vai virar, ó, C dupla O, OC. Opa! Opa, isso tem nome. Escuta, ó. C dupla O, OC. O que é isso? Isso é uma ligação éster, galera. Então, ó, nesse processo de unir um ácido graxo a um glicerol, a um álcool aqui, ó, eu vou formar uma ligação éster. Por isso que o processo de síntese de um lipídio é chamado de esterificação. Você está anotando aí no seu caderninho? É esterificação. Por quê? C dupla O, C é uma ligação éster. Agora, eu posso pegar um ácido graxo aqui e ligar aqui em cima, pegar o segundo ácido graxo aqui e ligar aqui embaixo, e pegar o terceiro ácido graxo aqui e ligar aqui nesse aqui. Resultado, eu vou ter um glicerol unido a 3 ácidos graxos. Ó, um glicerol, esse aqui é o glicerol, ó. Era o glicerol, né? E agora os 3 ácidos graxos ligados aqui. Agora, se eu tirei um OHH daqui, um OHH daqui, um OHH daqui, então eu vou tirar 3 moléculas de água. Então, moçada, é aquele negócio. Síntese de molécula orgânica é sempre por um processo de síntese, assim, na construção da molécula orgânica, é sempre um processo de desidratação. Fechou? Então, tá bom. Vamos lá. Agora a gente vai começar a falar dos vários tipos de lipídios, das várias classes. Então, a gente se propôs lá no começo, ó, lá no começo. Nós vamos falar de gorduras, de óleos, de ceras, de colesterol, de todos eles, ok? Porque essa aula, ela não está muito ligada à parte química. Apesar de você precisar um pouquinho da parte química para entender a coisa, a principal função dessa aula é a função biológica desses lipídios. Então, vamos analisar cada uma das classes de lipídios e aonde que eles nos ajudam, valeu? Bom, qual que é o lipídio mais comum que existe? É o glicerídeo. São os glicerídeos, né? Que nada mais é do que o álcool. Ele é necessariamente um glicerol. Em glicerídeo sempre será um glicerol, ok? E dentro dos glicerídeos eu vou ter os óleos e as gorduras. Óleos e gorduras. Tá? Então, óleos e gorduras são tipos diferentes de glicerídeo. E o óbvio, né, galera? O óleo é líquido e a gordura é sólida. Tá? O óleo é líquido e a gordura é sólida. Pergunta para mim por quê? Porque é o seguinte, galera. A gordura é formada pelo glicerol e por cadeias de ácidos graxos saturados. Cadeias de ácidos graxos saturados. Você já vai ver o que é isso, tá bom? E os óleos são formados pelo glicerol, só que com uma ou mais cadeias de ácidos graxos insaturados. Essa é a diferença. Isso faz com que o óleo seja líquido, formado por ácidos graxos insaturados, e as gorduras sejam sólidas, formadas por ácidos graxos saturados. Falou? Ah, Luizinho, mas não lembro direitinho o que é isso, o que é ácido graxo saturado ou insaturado. Então, aqui, ó, você tem um exemplo. Ó. Aqui eu tenho uma cadeia de carbonos, ok? Aí você está vendo aqui, ó, uma cadeia de carbonos, tá bem? Tudo bonitinho, certinho. Então, você tem, ó, C dupla O, aqui, tá beleza? Então, essa cadeia de carbonos, presta atenção, ó, não tem dupla ligação. É tudo ligação simples que une os carbonos. Então, quer dizer que ela já está saturada, ela não cabe mais hidrogênio nela. Por isso que ela é chamada de cadeia de ácido graxo saturado. Não cabe mais, está saturado, não cabe mais hidrogênio nela. Por quê? Todas as ligações de carbono são ligações simples, né? Quer dizer que todas elas já estão ocupadas. Agora, aqui embaixo,
eu tenho os dois tipos de ligação insaturada que você está vendo. Deixa eu colocar no outro slide que fica mais fácil para você ver. Quer ver? Ó? Aqui está a explicação, tá? Se você quiser ver depois, mas é isso que eu estou falando para você. Tá? Então, olha aqui, ó. Saturado. Cadeia de carbono só tem ligação simples. Fechou? Tá. Agora aqui embaixo, presta atenção. Ó, eu tenho uma dupla ligação aqui. Pode ter dupla, tripla ligação, não importa. Se não tiver só ligação simples, se tiver dupla ou tripla, então são cadeias insaturadas. Agora, veja bem, galera. As insaturadas, que estão vendo aqui, ó, tá? Essas insaturadas podem ter, preste atenção aqui, ó. Reparem que as duas ramificações desses carbonos da ligação saturada estão do mesmo lado. E reparem que a ramificação desses carbonos, que tem a dupla ligação aqui, está uma ramificação de um lado e outra ramificação do outro lado. Por isso que a gente fala que essa aqui, né, que tem as duas do mesmo lado, as duas ramificações do mesmo lado, a gente chama de quê? De insaturado, porque tem uma dupla ligação, cis, porque as duas estão de um lado só. E aqui embaixo, a gente chama de insaturado, trans, porque eu tenho uma ramificação de um lado da molécula e outra ramificação do lado da molécula. Bom, voltando tudo agora. Qual que é a pior gordura que nós temos dessas daqui? A pior gordura que nós temos aqui é a gordura saturada. Essa que é pior, essa pode provocar ateroma, é a gordura que vem a gordura, ó, é o lipídio que vem na gordura, falou? Na gordura sólida, na picanha, entendeu? Isso. Os insaturados são aqueles que vêm dos óleos, tá? São óleos, são de derivação vegetal. Normalmente, né, a gordura é animal e os óleos são vegetais. Então, tá bom. Agora, presta atenção. Como as duas ligações estão aqui, esse aqui é cis. Esse aqui faz menos mal do que esse aqui. Esse aqui é o trans. Então, é assim, essa é a pior gordura saturada. Depois, a insaturada trans. E depois, a insaturada cis. Falou? Essa é a ordem de, inclusive, isso já caiu no Enem. Vamos repetir. Qual que é a pior gordura que tem? A saturada, aquela que não tem dupla ligação na cadeia de carbono. Depois dela, a insaturada, mas a insaturada trans. Ela tem dupla ligação, por isso que ela é insaturada, mas tem as ramificações em pontos, lados opostos da cadeia. E a insaturada cis, que tem as duas ramificações de um lado só. Fechou? Beleza. Então, esses são os glicerídeos. Esses são os cerídeos. O que são cerídeos? São as ceras, galera. São as ceras, vai. Tá? Então, sabe, formada por ácidos, o que eu vou ter aqui? Ó? Formado por álcoois ramificados e cadeias mais longas de ácidos graxos. Pode ser sincero? Pode falar na boa? As maiores cadeias de ácidos graxos que você vai encontrar em lipídio, você vai encontrar nas ceras. Por isso, galera, que elas são as mais insolúveis em água. Então, por exemplo, eu adoro pegar um favo de mel desse aqui e mastigar. Eu posso comer? Até posso. Mas eu vou digerir? Não. Não vou conseguir digerir isso daqui. Isso aqui vai sair do jeitinho que entrou. Menos doce só. Por quê? Porque não vai ter absorção da cera. Eu vou absorver o mel, vou absorver tudo que está aqui. Mas a cera não. Tá bom? Estão voltando. Formado por álcoois de cadeias ramificadas. Falou? E longas cadeias de ácidos graxos, formam as ceras. Aí, exemplo, eu coloquei aqui, ó, favo de mel, tá vendo? Cerume de ouvido, cutina das folhas, não esquece que as folhas têm cutina para evitar a desidratação, tá bom? Tudo isso são as ceras, tanto em animal quanto em vegetal. Fosfolipídio. Fosfolipídio, cara, é um lipídio complexo, não faz mais parte dos lipídios simples. Por quê? Porque ele não é formado só de lipídio. Presta atenção, ó. Eu tenho duas cadeias de ácidos graxos aqui,
eu tenho um glicerol aqui e eu tenho um grupamento fosfato aqui, ó. Um grupamento fosfato aqui. Grupamento fosfato, glicerol mais 2 ácidos graxos. Isso, então, não é um lipídio simples mais, é um grupamento fosfato aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um fosfolipídio. Grupamento fosfato, lipídio. Tudo bem? Aonde que eu vou encontrar esse fosfolipídio, galera? Você lembra, né? Esse desenho aqui está te lembrando. Por isso que eu fiz questão de colocar esse desenho. O que isso aqui está te mostrando? Isso, galera, membrana plasmática. A bicamada fosfolipídica que forma a membrana plasmática de todas as células do planeta. Né? Aonde tem célula, tem membrana. E aonde tem membrana, qualquer membrana celular, ela é formada por uma bicamada de fosfolipídio. Então, nós estamos falando aqui de um lipídio estrutural. Não esquece, tá? Estrutural. Fosfolipídio é um lipídio estrutural. Mas nós temos mais. Por exemplo, os carotenoides. Carotenoides, galera. O que são carotenoides, galera? São pigmentos lipídicos que você vai encontrar no vegetal, responsáveis pela coloração alaranjada, amarela, vermelha, tá? São os carotenoides, muito importantes, moçada, porque eles podem ser precursores de vitaminas, como, por exemplo, a vitamina A, que você está vendo aqui embaixo. Tá? Só vegetais produzem... Ah, cara, isso aqui é legal. Só vegetal produz caroteno. Ah, Luizinho, mas animal tem. Tem. Você já viu aquele flamingo? O flamingo, você olha para ele, ele é vermelho. Na realidade, ele não é vermelho, o flamingo é branco. Só que de tanto comer uma determinada alga que produz aquele caroteno vermelho, ele fica com as penas avermelhadas. A mesma coisa acontece com o siri. A casquinha do siri é branca. Mas você olha no siri, esse sirizinho de praia mesmo, você olha o sirizinho dele, ele é vermelho. Por quê? De alga, que ele também faz parte da alimentação dele. Falou? Sem esquecer também que para os vegetais, né, para que os carotenoides são importantes para os vegetais? Porque nos vegetais, os carotenos são pigmentos auxiliares da fotossíntese. Né? Eles aumentam o espectro de absorção. Se eu fosse você, eu escrevi isso aqui, ó, pigmentos auxiliares da fotossíntese. Por quê? Porque aumenta o espectro de absorção de luz. Tá bem? Não fica trabalhando só com a luz da clorofila, também trabalha com a luz dos carotenos, das xantofilas, das fiperitrinas. Nossa, tem um monte. Falou? Legal, né, galera? Muito legal. Esteróides. Galera, desculpa eu colocar uma foto minha sem camisa, mas eu não tinha outra para colocar. Valeu? Quem são os esteroides? Aí eu tenho. Não acredito por isso. Progesterona, estrógeno, testosterona. Nossa, Luizinho, são as bombas. Não, cara, nem sempre é bomba. Às vezes é pílula anticoncepcional. Né? A progesterona, o estrógeno, a testosterona são hormônios muito importantes, que, graças a Deus existe. Tá bem? A pílula, pelo amor de Deus, graças a Deus, demais da conta que existe. Falou? Só uma coisa interessante. Os álcoois que formam os esteroides não é nem o glicerol, nem ramificado, são os álcoois cíclicos. Aí depois você vai ver, quando você for trabalhar química orgânica, que estrutura legal que tem os esteroides, falou? Então não começa a achar que esteroide é sempre bomba, que não é não. Então, quando você come, por exemplo, ovo, você vai encontrar no ovo também tem esteroides. Falou? Galera, verdade. Mas tem dentro de uma coisa normal, né? Não que esses malucos fazem com o corpo, esses doidos. Fechou? Ah, aqui outra coisa importante, ó. Vai fazendo regime, vai acabando com a sua gordura no corpo. Acaba com a sua gordura no corpo, acaba os seus hormônios sexuais, diminui o seu apetite. Tá? Uma das coisas mais importantes, mais significativas, por exemplo, para o diagnóstico de um cara ou de uma menina, né, que está com transtorno alimentar, não quer comer, etc. e tal, está magrinha, 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 né? Você sabe como é que chama isso, né, galera? Então, aí você fala assim, você está doente e tal, tal.
Não, não tô, não, você tá? Não, não tô. Eu tô gorda. Tá gorda que jeito, cara? Não, eu tô gorda, não. Tá gorda que jeito? Olha aqui, bicho, você tá muito magrinha. Não, tô gorda. Quer ver como é que você não tá gorda? Então tá bom. Então tá bom. Eu te pergunto, quanto tempo faz que você não cicla? Aí a menina fala assim, mas o meu ciclo é atrapalhado mesmo. Quanto tempo faz que você não cicla? Ela pega e fala assim, 3 meses. Pô, velho, 3 meses não é ciclo atrapalhado, cara. Porque ou você tá grávida, ou você tá anoréxica, mano. Você está entendendo? Por que a anorexia se caracteriza? Um dos sintomas da anorexia é a falta de ciclo menstrual. Porque você não tem lipídio para fazer o hormônio sexual, simples assim. Por que as atletas de ponta, né, de performance profissional, né, de alta performance, como eles gostam de dizer, por que as atletas também não ciclam, ou ciclam muito raramente? Porque os níveis de gordura corporal delas são muito pequenos, muito baixos. Sem os esteroides, sem o estrógeno, sem a progesterona, ela não vai ciclar. Ok? A mesma coisa para esses caras, por exemplo, que ficam malhando, baixando a gordura dele abaixo de 12, 10, 8%. Cara, para! Por quê? Porque você não vai ter gordura para fazer testosterona, mano. Tudo bem que você já toma um monte injetável, mas a sua você não vai produzir. Aí, então tá. Você não produzindo a sua testosterona, o que você vai ter? Atrofia de testículo. Tá vendo? O que você foi arrumar? Bom, esses são os esteroides. Agora a gente vai falar de um muito importante, muito preocupante e muito quase que místico, que é o colesterol. Então vamos devagarzinho no colesterol, porque tem muita coisa importante para falar. Primeira coisa, só bicho tem colesterol. Vegetal nenhum tem colesterol. Quando você vê assim um óleo 100%, e agora óleo de soja sem colesterol. Agora não, a vida inteira. Não tem colesterol no reino vegetal. Você só vai achar colesterol em reino animal, tá? O que é um colesterol? O colesterol é, antes de tudo, também um lipídio complexo, é, antes de tudo, uma lipoproteína. O que é isso? Imagina que tem uma caixinha de proteína cheia de lipídio dentro. É isso que é um colesterol. Agora, dependendo do tipo de proteína e a quantidade de lipídio que está lá dentro, eu posso ser um tipo de colesterol diferente. Por exemplo, eu posso ser o LDL, o HDL, que a gente já vai falar, mas eu posso ser um colesterol estrutural que eu vou encontrar em membranas de plasmática, né? Você lembra que na estrutura da membrana plasmática também você vai ter colesterol. A estrutura da membrana plasmática, vamos lembrar, o que você tem? Você tem fosfolipídios, você tem proteínas, você tem glicoproteína, que é o glicocálix, e você tem colesterol. São os 4 componentes da membrana plasmática. Fechou? Então, o colesterol pode ser estrutural também. Fechou? Nem sempre é o tal do HDL, LDL que vocês conhecem tanto. Tá bem? O colesterol, dependendo da quantidade de lipídio que ele tiver, ele pode ser mais ou menos denso. Você lembra que o lipídio ele é menos denso para a água. Então, quanto mais lipídio ele tiver, repito, quanto mais lipídio a caixinha de proteína, chamada colesterol, tiver lá dentro dela, menos denso ele é, mais fácil, aspas, flutuar, né? E sem esquecer uma outra coisa, não esquece colesterol, ele pode ter uma origem endógena ou exógena. O que é um colesterol exógeno? É aquele que eu como, veio na minha refeição. Tá? Eu como muita carne, muita gordura, muita feijoada. Cara, colesterol para burro. Tá? O colesterol vai subir. Fechou? Fala assim, mas eu como só vegetal, eu sou um vegano radical. O meu colesterol é alto assim mesmo. Mesmo assim, meu colesterol é alto. Como? Galera, não esquece que o colesterol pode ter origem endógena. O próprio corpo produzir o seu colesterol. Falou? Uma coisa importante, muito importante aqui, galera, e poucas pessoas dão bola para isso. Principalmente vocês. Vocês não devem ter problema de colesterol, mas, por exemplo, as pessoas da sua família. A melhor maneira de você controlar o colesterol de uma pessoa é, primeiro, realmente diminuir a ingestão de alimentos ricos em colesterol, sem dúvida. Isso é primordial.
Segundo, muita fibra na alimentação. Por que fibra na alimentação é importante? Pelo seguinte, galera, o seu corpo pega o excesso de colesterol e trabalha esse excesso de colesterol lá no fígado, a gente vai voltar a falar disso já já, lá no fígado, e transforma parte desse colesterol em ácidos graxos que serão eliminados, ácidos biliares, perdão, que serão liberados na bile. Então, esse colesterol, ele vira bile e sai. Só que ele tem que sair, né, e continuar com as fezes até ser colocado para fora. Se a pessoa não come fibra, o colesterol dela sai na forma de bile e, ao invés de continuar com o cocô, é reabsorvido. Então, não pode. A pessoa tem que comer fibra para segurar o colesterol no bolo fecal, para que aquele colesterol possa sair. Por isso que uma alimentação rica em fibra, e eu não estou falando pouca não, bastante fibra, tá? É muito legal, muito importante, e é uma dica muito facinha e barata, cara, para você diminuir o colesterol da pessoa. Alimentação rica em fibra é muito importante por N razões. Aqui está mais uma delas aqui, falou? Não esquece também, ó, os tais hormônios, permita que eu vou voltar, quer ver, ó? Os hormônios esteroides, eles são feitos também a partir de colesterol, tá? Então, cadê, ó, aqui embaixo, ó, fabricação de hormônios, tá? É importante. Membrana animal, já falei. Formação da bile, já falei, tá? E algumas vitaminas também, elas derivam do colesterol, tá bom? Obviamente, as lipossolúveis. Depois a gente vai falar um pouquinho disso daqui. Então, vamos lá. Agora, o famoso HDL e LDL, né? High Density Lipoprotein, Low Density Lipoprotein. Então, vamos lá. O que é o LDL? Low Density Lipoprotein, ou lipoproteína de baixa densidade. Fiz questão de colocar aqui para você perceber. LDL, né? Low Density Lipoprotein, lipoproteína de baixa densidade. Logo, Deus leva. Guarda isso daqui. Logo, Deus leva. Quer dizer, por quê? Porque esse aqui, cara, é o colesterol que carrega a maior quantidade de lipídio. Por isso que ele é menos denso. Tá? E qual que é o sentido? Ele leva os lipídios. O colesterol, galera, o colesterol ele tem uma função no seu corpo. É uma das maneiras que o seu corpo tem de transportar lipídio na corrente sanguínea. Tá? Lembra que a corrente sanguínea ela é basicamente água. Então, é difícil você transportar coisas lipídicas dentro da água. Então, como é que eu faço? Eu faço uma caixinha de proteína, chucho, do verbo chuchar, chucho lipídio lá dentro. Então, acabei de formar um colesterol. Quando eu estou fazendo aquele com muito lipídio, aquele colesterol muito pouco denso, mas com muito lipídio, eu estou fazendo o LDL. Qual que é o sentido? Do fígado para as células. Do fígado para as células. Ele sai do fígado e corre todo o seu corpo. Fechou? Agora, existe, isso aqui é um mal, logo Deus leva. E tem o HDL. O HDL, galera, aqui, ó, o High Density Lipoprotein, lipoproteína de alta densidade. Por que ele tem alta densidade? Porque ele tem pouco lipídio. Ele tem pouco lipídio, então ele tem vai ter alta densidade. Fechou? Quase que eu faço confusão, percebeu? Agora, presta atenção. O tráfego dele é o contrário. Ao invés dele pegar lipídio do fígado e levar para as células, ele pega o colesterol do corpo, né, da circulação, das células, e leva para o lipídio, para o fígado. Para que esse colesterol, que vai sendo arrastado para trás, possa ser usado para formar a bile lá no fígado. Então, olha aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. HDL, High Density Lipoprotein, lipoproteína de alta densidade. Alta densidade, por quê? Porque ele tem pouco lipídio. Faz o inverso, retirando o excesso de colesterol e levando de volta ao fígado para ser eliminado pelo corpo na forma de bile. Lembra que eu falei para vocês? Chamado de colesterol bom. Então, esse é o colesterol ruim, esse é o colesterol bom. Eu não gosto muito dessa denominação, não, mas
na prática, aqui, é interessante você ter essa referência, falou? Agora, já que a gente está falando de colesterol, olha só o que eu preparei. Qual que é um dos maiores problemas do colesterol? É que esse LDL ele pode levar à formação de ateromas. O que é ateroma? Você vai ver no filminho na sequência. Ateroma, galera, é, aspas, um entupimento que vai acontecendo devido ao acúmulo de LDL, desse colesterol, nas paredes do vaso, dos vasos sanguíneos. Dependendo do lugar em que essa placa, chamada ateroma, for formada, isso pode levar a um AVC, um acidente vascular cerebral. Isso pode levar a um ataque, um infarto do miocárdio. Pode levar a transtornos circulatórios muito sérios, tá bom? Só que não esquece, você vai ver no filminho, não é só o LDL acumulado na parede, logo abaixo do endotélio, que vai provocar o ateroma. Tem uma reação do corpo contra a presença dele que vai fazer parte disso aí também. Presta atenção, que filminho legal, galera. Deixa eu ver, peraí. Opa. Cadê? Aí, ó. Cadê? Certo, gente. Presta atenção, ó. Vou tirar. Você está vendo aí, ó? Isso. A danada aí, galera. Falei para vocês, ele não fica do lado de dentro do vaso, fica entre a parede, a reação do corpo. Células espumosas, a gente chama essas células, tá? Isso aqui é um vaso sanguíneo. A obstrução acontecendo, ó. Como vocês viram, galera, tá? Deixa eu voltar lá. Como vocês viram, o que acontece? O LDL ele atravessa a paredinha, fica lá entre as camadas, né, da parede do vaso sanguíneo, o corpo reage contra a presença do LDL, os macrófagos vão lá se alimentar dessas gordurinhas, eles vão crescendo, porque vai se depositando muito, eles vão crescendo, isso vai provocando o estreitamento do vaso sanguíneo. Quando essas placas estão instáveis, tá? Às vezes você não tem nem sintoma, quanto mais, às vezes, no máximo, uma dor no peito, que a gente chama de angina. Agora, moçada, pode acontecer dessas placas se tornarem tão grandes ou tão instáveis, delas se romperem. Cara, e aí o que acontece? Sangra, né, velho? Sério, ela rompeu, ela vai sangrar. E no que sangra, forma um coágulo. E que formar o coágulo, entope o vaso. Quer dizer, que dali para frente, todo o tecido que deveria receber aquele sangue não vai. Isso pode ser o cérebro, pode ser o coração, pode ser o que for. Falou? E aí todos os transtornos que você já conhece, você já sabe. E para a gente terminar, galera, as funções gerais dos lipídios. Tá bom? Antigamente, galera, quando a gente dava aula de lipídio, a gente falava só essas funções aqui, aliás, até metade delas, tá? É que os vestibulares estão ficando cada vez mais concorridos e, com isso, a dificuldade faz com que seja necessário que a gente discuta cada um desses grupos sem separado. Mas as funções gerais vocês estão vendo aqui, ó, tá? Primeiro
Primeira função, é a segunda reserva energética. Ah, Luizinho, por que você está falando a segunda? Porque você lembra da aula de carboidrato. A primeira fonte é a glicose circulante. A primeira reserva é o glicogênio, no fígado ou no músculo. Falando em gente, tá? Em bicho. Depois que esse glicogênio começar a acabar, a diminuir, é que seu corpo começa a queimar gordura. Tá? Por falar nisso, não esquece, gordura tem muito mais energia do que açúcar. Vai falar, Luizinho, então por que a gente não queima gordura antes? Cara, porque você tirar energia de gordura demora mais tempo. Então, você, às vezes, não pode demorar tempo para fazer um movimento ou ter uma atividade metabólica. Eu preciso dessa atividade agora, eu preciso desse movimento agora. Se eu fosse tirar a energia do lipídio, ia demorar. Tá? Então, lembre-se, tirar a energia. O lipídio tem mais energia que açúcar, porém, ele demora mais tempo para a gente conseguir tirar de dentro dele. Falou? Fora essa função de reserva energética, eu tenho proteção mecânica, amortecimento, ok? Proteção térmica, porque basta você lembrar, por exemplo, de um urso polar, de uma foca, né? A gordura é um mau condutor de calor, ok? Então o calor fica guardado dentro do bicho e ele consegue viver em lugares de frio extremo, ok? Isolamento elétrico, Luizinho, então o gordo não toma choque. Não, velho, não é isso. Eu estou falando aqui, ó, da bainha de mielina. Bainha de mielina é uma bainha, uma cobertura que envolve os axônios do neurônio. Você lembra que o neurônio tem que transmitir um impulso elétrico. Eu tenho que manter aquele axônio envolvido como se fosse um fio encapado. Porque se eu desencapar esse fio, esse axônio perder essa bainha de mielina, que é lipídica, ao redor do axônio, começa a dar curto-circuito na cabeça do caboclo. Falou, galera? Formação dos hormônios sexuais, que a gente falou tanto. Impermeabilização, principalmente de vegetais. Lembra da cutina que eu falei para vocês na folha de vegetais? Por exemplo, né, galera? Quando a gente está falando de vegetais de zonas áridas, né, de zonas secas, né? Falou? Cerrado, lembra de falar cerrado? Tem camada de cera grossa. Por quê? Essa camada de cera é de cutina, fechou? Deixa eu ver o que mais. Vitaminas, nós vamos falar de vitaminas na aula de vitaminas A, D, E e K. A bile, que é formada a partir do colesterol, portanto, de um lipídio. E os lipídios estruturais, igual os fosfolipídios. Fechou? Bom, galera, isso é a nossa aulinha de lipídio. Como eu falei para vocês, é uma aula muito legal, muito interessante e relativamente curta, galera. Ela é um assunto gostoso de tratar. Eu acho a bioquímica muito interessante, para falar a verdade, toda ela. Tá? Mas carboidrato e lipídio eu acho muito, muito evidente você ver o dia a dia, você vê de que maneira, né, o nosso corpo trata isso, de que jeito que ele controla isso, e os problemas que isso pode nos trazer em excesso, os problemas que isso pode nos trazer na falta. É muito interessante. Está na vida de todo mundo. Fechou, galera? Bom, moçada, a aula de lipídiozinho, então, ficou aqui. E a próxima aula que a gente vai falar, a gente vai na semana que vem, a gente comenta, continuando, né, o nosso papo de composição de seres vivos, da bioquímica. Valeu, galera? Muito obrigado a vocês, de verdade. Um grande beijo, continue se cuidando, continue em casa, falou? A maneira é em casa que você tem que ficar também. E até a nossa próxima aula. Beijo, galera.